Ao receber um não, seu bebê bate o pé, bate as portas, quebra coisas, chora, grita, se esperneia, joga no chão, tenta agredir outras pessoas e faz tudo isso com muita raiva, ele pode estar passando pela fase das birras, que é normal, mas você deve aprender a lidar com elas. Vem comigo que a gente vai conversar sobre esse tema hoje. Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Bianca Negrão, sou médica pediatra. Se você é nova por aqui, se inscreve nesse canal para acompanhar meus conteúdos. Deixa aqui embaixo temas sobre outros assuntos de maternidade, pediatria que te interessam para que eu possa trazer aqui nos próximos vídeos. E hoje nós vamos conversar sobre as birras. E deixa eu te contar uma coisa, é uma etapa normal do neurodesenvolvimento infantil. A criança não sabe lidar muito bem com algo que não aconteceu da forma como ela esperava, que são as famosas frustrações. Ela não sabe lidar diante de uma frustração e ela vai ter uma explosão emocional. O seu cérebro emotivo entra em domínio ali naquele momento e ela não consegue fazer nenhum tipo de racionalização naquele momento. E você, como adulto, não deve jamais entrar no mesmo estado emocional. Você vai manter a sua racionalidade para lidar com uma crise emotiva infantil e não igualar na crise emotiva e ficarem duas pessoas alteradas emocionalmente. A criança, tudo bem, é normal. O adulto precisa aprender a lidar com isso. Não sabemos também, é muito complicado também. Muitas vezes a gente também entra numa forma de emocional desagradável, mas é importante que a gente conheça um passo a passo para poder lidar melhor com essa fase, que é muito desafiadora. O nosso cérebro racional, que é o chamado córtex pré-frontal, ele não é desenvolvido nessa fase. Então, ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Muitas vezes, ele só está 100% amadurecido aos 24 anos. Então, até lá, as crianças, os adolescentes e os jovens podem ter predomínios emocionais, que são o seu cérebro límbico, que domina naquele momento e às vezes ela tem muita dificuldade de racionalizar aquela frustração. Diante disso, a nossa primeira conduta é tentar manter a calma e buscar esse nosso cérebro racional para o controle da situação. Segundo aspecto, evitar gritos e punições. Nessa fase, se você grita com a criança, o que eu sei que é difícil evitar, mas sim é possível evitar gritar. Porque quando você grita, você ativa na criança um mecanismo de defesa, você eleva nela hormônios que vão ocasionar ansiedade, como cortisol. E não ocorre aprendizado na predominância de cortisol. É quando você está muito estressado, por exemplo, com cortisol nas alturas e tenta aprender algum assunto ali, você vai ler e não sai do mesmo parágrafo porque você está ansioso, você está nervoso, você está com cortisol em predomínio. Então, quando você grita, você libera cortisol na criança e ela não tem condições de aprender. Ela vai ficar com medo, ela vai se proteger e não aprender a lidar. Então é importante evitar gritos. Evitar também agressões. Isso nem precisa falar, mas não podemos agredir a criança que está num ataque de birra. Agora, veja bem, quando a gente fala isso, não quer dizer que você não vai orientar ou disciplinar aquela criança. Você vai ser firme, consistente, manter a sua conduta, aguardar a birra passar, aquela criança terminar ali o seu momento e explicar por que ela recebeu não. E aí sim, quando ela tiver calma, você diz por que ela recebeu um não e por que motivo e que ela pode até fazer aquilo que ela queria, mas não naquele momento, no momento tal, mais à frente, para que ela compreenda a situação.
Se ela está tendo uma crise de birra num ambiente que não é seguro, que tem muitos objetos ali que ela possa se machucar, ou ela está fazendo isso num local muito público, você pode pegar essa criança e conduzir para um outro ambiente e lá aguardar a birra passar. Não tente explicar o não, o motivo do não, no momento da birra, porque ela está num estado emocional ali que ela não vai absorver nenhum tipo de informação. Então tem que aguardar essa birra passar. Você fica observando a criança de uma forma empática, calma, tranquila, mas demonstrando firmeza e segurança. Outra coisa importante, ser consistente. Você não pode ter uma conduta diferente a cada situação repetitiva. Então, se aquilo acontece várias vezes, você vai repetir a mesma conduta em todas as vezes, para que a criança entenda aquela evolução, aquela sequência. Outra coisa, seja claro e seja lógico. É uma criança, ela não vai entender indiretas, ela não vai entender comentários que vão sinalizar tal coisa. Não, dê ordens diretas. Isso pode, isso não pode, por isso, isso. Seja muito claro na conversação com essa criança. Evite indireta, evite comparar com o primo, comparar com o irmão, comparar com o fulano. Isso ativa mais a raiva daquela criança. Isso não é agradável psicologicamente para ninguém, inclusive para os adultos. Então é importante que isso não seja feito com a criança também e que você seja consistente e firme, sem ser rude. Importante, não demonstre culpa por ter dito não. Você disse não por um motivo que você julgou segurança para a criança, algo positivo e benéfico. Então não demonstre uma culpa depois, para a criança entender que aquela foi a conduta mais adequada naquele momento. Maneiras para você diminuir a frequência que as birras acontecem. Primeiro, evite deixar ao alcance da criança objetos caros, objetos de decoração que te custaram muito, que são de família, tem muito valor. Tira isso de perto das crianças, que você evita acidentes e evita que você fique muito chateado também. Segundo, evite passeios muito longos e maçantes para a criança. Tente encurtar o tempo desses passeios mais chatinhos para que ela não entre num estado de birra. Terceiro, ajude a criança a fazer as atividades que ela não gosta, no sentido de criar uma brincadeira para executar aquela atividade. Por exemplo, vamos arrumar os brinquedos. Cria uma brincadeira, uma pontuação. Eu já guardei um ponto para a mamãe, um ponto para o bebê, um ponto para a mamãe. E assim você cria uma dinâmica para que ela possa fazer as atividades que ela não gosta de forma lúdica. 4, permita que a criança tenha escolha. Claro que as escolhas são limitadas. Por exemplo, é hora de sair. Você escolhe uma peça de roupa, 2 peças de roupas que são adequadas e agradáveis para aquele ambiente e deixa a criança escolher entre as 2 opções que você deu. Não defina, não limite. Ela tem que ter a oportunidade de escolher, mas você não vai deixar isso aberto, senão ela pode escolher uma roupa inadequada. Então você limita as opções, mas permite a escolha. 5. Ofereça alternativas para aquela atividade que você não permitiu. Então, se você não permitiu subir numa escada perigosa, ofereça subir na escada do parquinho, que é segura. Isso também ajuda muito. 6. Mantenha um senso de humor, tá? Não se desespere também, não crie grandes expectativas, porque é uma criança e ela não vai agir como um adulto. E 7, não espere que seja uma criança perfeita. Toda criança vai passar por essa fase, umas mais, outras menos, mas você não vai ter perfeição. Nem nós adultos somos. Muitos adultos fazem birra ainda mesmo depois dos 24 anos. Isso é uma fase importante, é um momento importante e que sim, você pode aprender a lidar de uma forma mais segura, mais saudável e que não vai trazer transtornos para o desenvolvimento dessa criança. E quando você deve procurar um psicólogo? Crises que ultrapassam os 4 anos de idade continuam de forma muito intensa, muito reativa. A criança adquire muita violência, ela faz agressões muito persistentes, não consegue fazer o autocontrole, né? Quando você fica aguardando ela acalmar-se, ela não consegue sozinha quase nunca
quase sempre precisa de ajuda nesse sentido. Um mau humor constante, aquela criança que não brinca, que não se interessa, ela está sempre com baixa autoestima, ou irritada, ou chateada, e ela começa a ter regressões no seu neurodesenvolvimento. Nesses casos, leve o seu filho para uma avaliação especializada com psicólogo, com pediatra, para fazer um acompanhamento caso a caso em particular. Se você gostou desse conteúdo, comente aqui embaixo, comente outras opções também que você já ouviu por aí. Me ajude a construir mais conteúdos curtindo esse vídeo e compartilhando para outras mamães, pois isso me estimula a produzir mais e mais. E até a próxima. Tchau, tchau!